Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus. Abra Provérbios 19. Vamos iniciar lendo Provérbios 19. Provérbios 19. Nós temos esses dias ministrado muito a respeito de consagração dos meses do ano. Muitas igrejas trazem o título de forma diferente: 12 dias de clamor para 12 meses de bênção para a sua vida, 12 dias de bênção para 12 meses de bênção, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E aqui no caso, 6 dias de plantio e comunhão. No caso, estamos consagrando o mês de junho, é isso, né? Amém ou não? Agora, é interessante que quando se inicia uma campanha como essa, nós fazemos muitos planos, muitos projetos, e eu quero que você preste atenção no versículo que nós vamos ler, Provérbios 19, 21. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, as pessoas fazem muitos planos para esse ano que se inicia, mas quem decidirá, quem dará a última palavra é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Amém. Então nós estamos em clima de festa. Se você observar, ainda estamos no ritmo da passagem do ano. Há quem inclusive espera começar o ano para pensar em coisas novas. Tem acho que um ventilador aqui, se puder desligar ele para mim, se possível, né? É porque está virando a página, eu já estou no fim da pregação. Eu acho que isso aí é estratégia para mim ir embora mais cedo, mas eu não vou não. Só quero dizer para os irmãos que o Fernando, que está filmando, é um profissional altamente competente, mas às vezes ocorre alguma falha, e se houver algum problema, nós ministraremos tudo de novo para poder refazer a gravação. Semana passada nós fomos fazer uma gravação, algumas coisas não deu certo, mas a gente resolveu isso em 10 pregações seguidas. Na 10ª ficou em ordem, tá? Os irmãos não tem pressa não, pode ficar aqui até 1 da manhã, amém ou não? Amém. Tá, vocês ficam que eu tenho que ir embora mais cedo, tá? Voltando ao nosso assunto, então tem pessoas que até falam, olha, ano novo, vida nova. Tem gente que compra tênis, programando de caminhar durante o ano todo, mas o tênis acaba sendo usado só os primeiros dias. Há pessoas que falam, olha, esse ano o meu projeto de vida é fazer dieta, e inicia o primeiro, o segundo dia, no meu caso só o primeiro, e aí acaba nem fazendo dieta. Esse ano eu não vou desobedecer meus pais, esse ano eu não vou comprar fiado. Enfim, todos torcem para que aconteça no ano novo o que exatamente não teve oportunidade de acontecer no ano anterior. Então a pessoa faz projetos e nós vamos às compras, compramos presente para todo mundo, compra-se presente até para o cachorro, né? É uma distribuição de presente, amigo secreto. O 13º fica praticamente nas lojas. É ceia, ceia de Natal, ceia de Ano Novo, é peru, farofa. Essa virada de ano é muita comida, panetone. Panetone panetone é uma coisa sagrada, viu, irmão? Eu respeito muito a pessoa que faz panetone. Esse ano, só para você ter uma ideia, eu comi praticamente panetone. Foi uma dessas. E aí eram 5 panetone eu comi. Entendeu? E aí teve um dia, irmão, que eu comi 3 panetone. Mas não de uma vez, que eu acho que quem come de uma vez é guloso. Eu comi um de manhã, outro à tarde, outro à noite. Como eu amo panetone. Mas eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos falar. Nós aqui somos evangélicos e somos 50 milhões de evangélicos no Brasil. Só que no Brasil tem 200 milhões de pessoas. Os outros 150 milhões também fazem campanha para ter o ano todo abençoado.
Eu sei porque no tempo que eu não conhecia Deus e andava em outros caminhos, adorando outros deuses, frequentando outras religiões, outras seitas, eu fazia muita coisa para que aquele ano fosse abençoado. Não era uma campanha como os evangélicos fazem, mas era uma forma de consagrar o ano. Já iniciava o ano acendendo vela, vindo aqui para Santos oferecer rosa vermelha e perfume num barquinho que a gente punha e levava no mar, oferecendo para Iemanjá. Eu não sei se alguém já chegou a fazer isso também. Tem alguém que já fez isso ou não? O senhor tem cara que fez mesmo, mas eu digo assim, até o senhor já tinha falado para mim que fez, mas eu digo, tem mais gente que fazia esses rituais aqui ou não? Tem ou não? É só eu e o senhor. Na verdade o povo tem medo de falar porque está sendo filmado. Mas aí o que acontece? Eu participava de rituais, acendendo vela, incenso, sino, flor, sal grosso, vestia roupa branca, não podia esquecer da lentilha romã, ramos de trigo, uva verde, carne de porco, figo. Fazia rituais, começando com árvore de Natal, banho de limpeza, crescimento profissional, e ainda fazia um tipo de uma simpatia que as mulheres faziam para conseguir o amor da sua vida. E essa simpatia, elas tinham que passar o ano com uma peça vermelha. Elas compravam, como que eu diria? Calcinha. Comprava calcinha vermelha, passava o ano com essa calcinha vermelha. Isso significava, eu estou falando porque o lugar que eu frequentava, as mulheres faziam isso. Eram elas que faziam, não era eu, entendeu ou não? Os irmãos estão entendendo, né? Então, tudo isso era um ritual, uma forma de fazer um ritual. Eu não preciso de um dia específico para poder traçar meus planos, meus objetivos. Eu não preciso de uma data específica para fazer ceia. Eu posso simplesmente, numa quinta-feira, em junho ou em maio, fazer uma ceia. Para mim, todo dia de almoço é dia de ceia. Se você ver o tamanho do meu prato, é mais que ceia. Eu como se estivesse festejando. Eu não preciso viajar, esperar o ano ou minhas férias. Eu posso viajar qualquer dia, qualquer hora. Eu não preciso esperar a Páscoa para comer chocolate. Eu posso passar no supermercado agora, comprar uma barrinha de chocolate, mais ou menos assim, duas, para mim 2 é suficiente, e comer. Eu não preciso esperar a sexta-feira santa para comer peixe. Eu posso comer peixe qualquer dia, qualquer hora. Eu não preciso dar presente ou ganhar presente porque é o meu aniversário. Eu até não falei para o pastor que hoje era meu aniversário, justamente porque eu acho que presente, a melhor presente que eu já ganhei dessa igreja foi e será a amizade de vocês. Você está entendendo ou não? Que às vezes é como hoje, ligou lá uma secretária de um vereador lá em Campinas, olha, da parte do vereador fulano de tal, sei, e ele manda dizer para você, feliz aniversário pela essa data, tal. Eu acho isso tão falso, tão automático, tão, sabe, sem sentido nenhum. O maior presente que a gente pode receber um do outro é os 365 dias do ano, respeitando um outro, amando um outro, sendo amigo um do outro. Amém ou não? Mas lógico, qualquer presente na saída, se você me der, eu aceito e tal. Lá, por exemplo, no meu prédio, tem uma mulher que um dia cortou o cabelo. Eu amo o corte de cabelo Chanel, curtinho assim, com aquela pontinha virada para cá. Eu acho charmoso para a mulher. E ela cortou, ficou bonitinho, sabe? Tem mulher que fica muito bonitinho, mas tem umas que às vezes não dá certo, por causa do pescoço e tal. Então, ela ficou graciosa, achei bacana. E ela chegou, entrou no prédio. No meu prédio tem muita mulher que mora nesse prédio. E uma delas falou, nossa, que coisa linda, até parece Natal. Achei a colocação fora de propósito, que era no meio do ano. Quer dizer que eu só tenho que cortar o cabelo no Natal? Fala para o seu irmão da direita e da esquerda, você tem que tomar banho também fora do Natal, viu? Você abriu Mateus 6? Mateus 6? Sim ou não? Abra Mateus 6. Eu vou pedir para minha esposa ler para nós essa escritura. Chega aqui, Ruth. Assim você vai conhecer minha esposa. Eu não sei se... Pode vir aqui. Eu não sei se o que fez ela gostar de mim, se foi a inteligência ou a beleza, né? Mas alguma coisa ela gostou de mim, né? Amém. A paz seja com todos, irmãos. Boa noite. Amém. Irmãos, a barriga que não foi, né? Que na época ele não tinha barriga.
Amém? Mais uma vez, né? A paz seja com todos. Um prazer estar aqui com vocês. Amém? Meu bem, é só para ler. Que eu pregar, deixa que eu... Amém. Amém. É de 31 a 34. É ler e puxar o carro, tá? Amém. 6, 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comemos, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Amém. Aplauda Jesus pela vida da minha esposa. Obrigado, Ruth. Muito bom. Somente a busca do reino de Deus vai nos colocar em harmonia com o Criador, e assim nós vamos descobrir a tão almejada paz, justiça e a real felicidade. Nós não devemos ficar inquietos este ano com o que vai acontecer. Se nós vamos arrumar um bom emprego, se nós vamos casar, se vamos arrumar o amor da nossa vida, se vamos ser promovidos. Não devemos nos preocupar, não devemos ficar perturbados. O mundo esse ano até pode fazer você chorar, mas Deus quer te ver sorrindo o ano todo. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia! Aleluia! A maioria das campanhas que nós participamos, a gente nota que as pessoas falam de bens materiais. Não que seja pecado falar de bens materiais. É bom você poder ter alguma coisa, um conforto. Mas é interessante que nós esquecemos que o nosso maior bem na terra é a família. Não existe bem maior senão a família. De repente, igreja, você está aqui e você fez planos o ano passado, em que o ano passado os planos seus foi voltado à família, mas não deram certo. Talvez você sofreu perdas nessa área, o seu relacionamento ficou abalado nessa área. Então presta atenção em nome de Jesus. Cada palavra que nós vamos falar, cada frase que eu vou ler, vai ter um significado para a sua vida, para fazer parte esse ano de projeto de vida a sua família, a minha também. Então não existe, presta atenção, não existe fracasso na vida se você aprender com seus erros. De repente, o ano passado, muita coisa que você fez não deu certo. Eu particularmente sou casado, faço 60 anos hoje, e muita coisa na vida eu errei, mais errei do que acertei, posso dizer. E eu cansei particularmente de ser marido, de ser amante, de querer fazer todas as coisas com perfeição. E eu disse para minha esposa na virada do ano, e disse de coração, eu falei para ela: olha, eu cansei de ser seu marido, sabe, se eu aborreci você até aqui, que sei que aborreci, eu peço perdão para você, não sei se eu mereço o seu perdão de tanta coisa que eu te fiz passar, tanto aborrecimento, mas uma coisa é certa, a partir de hoje eu não quero mais ser seu marido, não quero ser mais seu amante, eu quero ser seu melhor amigo. Eu me proponho a partir de hoje a ser seu amigo. A gente tem que montar estratégias, principalmente quando a gente valoriza, porque quando você valoriza alguma coisa, ou seja, se você valoriza, por exemplo, a Bíblia, você não vai colocar ela em qualquer lugar, você vai colocar em lugar especial. Então, se eu valorizo o meu casamento, eu tenho que colocar ele, o meu relacionamento, o meu lar,
em um lugar especial, porque tudo que você valorizar esse ano, você não vai perder, mas tudo que você não valorizar esse ano, você vai perder, inclusive o teu casamento, inclusive o teu relacionamento. Tem pessoas que não dão mínima, tem pessoas que não valorizam nada, tem pessoas que não dão valor aos mínimos detalhes. Hoje mesmo um pastor de manhã, quando eu estava pregando, disse que leu num livro que o rapaz estava reclamando dentro da igreja, olhando para o sapato: Senhor, eu preciso de um sapato novo, pai, olha, meu sapato está rasgado do lado, bem que eu poderia ter um sapato melhor que esse. E terminou o culto, essa pessoa reclamando com Deus, gritando com Deus, falando do sapato. Terminou, na saída ele viu uma pessoa pedindo esmola na porta da igreja sem os pés, e Deus falou para ele: você está reclamando de quê? Tem pessoa que nem pé tem. Então, às vezes, nós não valorizamos, ou talvez até eu falando aqui, você diga assim: olha, missionário, de coração, você desculpa, eu sei aonde é que você vai chegar. Você quer dizer que os projetos que eu devo apresentar para Deus não são só materiais. Você quer dizer que eu devo também colocar como projeto de vida a minha família. Sim, mas posso ser sincero para você, missionário? Eu não estou interessado nesse assunto. Porque eu tenho 2 carros, missionário, 2 carros bons, 2 carros que funcionam, carro de marca boa. Eu tenho uma casa boa, tenho um apartamento na praia, sou respeitado na sociedade, respeitado no meu trabalho, respeitado na igreja. Eu digo para você que esse assunto é um tipo da coisa que não me interessa. Você pode ter muita coisa, mas todo sucesso do mundo não compensa o fracasso no lar. Todo sucesso no mundo não compensa o fracasso no lar. Acontece que nós fazemos grandes investimentos, mas nós não investimos no nosso relacionamento. E eu quero despertá-lo a isso. Abre o Salmo 116. Quero despertá-lo a esse ano investir mais no seu relacionamento, a partir de mim. Olha, esses dias eu não estava com problema com a minha esposa, e sabe, uma pessoa como eu é uma pessoa ainda ativa. Eu tenho 60 anos, sou uma pessoa ativa. E eu procurei ela para namorar ela à noite, né? Para dar uns abraços nela. Ela falou: não, você foi muito mal criado durante o dia. Eu acho engraçado, durante o dia você me trata mal, e à noite você acha que você tem o direito de ficar me procurando. Tá certo ela. Eu falei: como que eu vou fazer para cativá-la? Fiquei pensando. Aí o que eu fiz? Comprei uma lata de tinta. Não é que eu joguei tinta nela, presta atenção. E não é nenhum fetiche também não, presta atenção. Eu comprei tinta e pintei a copa de casa. Só a copa, mas eu não pintei com rolinho, pintei com pincel, que é para demorar. Aí ficava pintando, suando e pintando. Nossa, que difícil. 5 horas para pintar uma salinha desse tamanho, com uma lata só de tinta. Eu pintei e tal. Ela falou: nossa, que ela chama eu de um nome carinhoso, uma coisa, é coisa pessoal nossa, né? Nossa, que bonito, barriga. Aí, eu pintando e tal. Aí à noite, irmão, presta atenção, irmão. Presta atenção. À noite, as coisas foram diferentes. Houve uma oportunidade de ter um carinho um com o outro, porque eu investi. Você está entendendo? Baseado nessa estratégia, nessa inteligência, semana que vem eu vou comprar outra lata de tinta. Então, a gente recebe e-mails e fica surpreso com os e-mails que recebe. Eu recebi um e-mail de uma mulher que se apresentava a ser evangélica. Ela disse assim: ore para Deus me livrar desse casamento. Eu estou lendo aqui o e-mail dessa mulher. Ore para Deus me livrar desse casamento. Eu preciso que o divórcio saia o mais rápido possível. Nosso amor acabou a apreciação. Eu sei que pessoas que estão nos assistindo são pessoas evangélicas e não evangélicas. Mas para aquele que é evangélico, a palavra divórcio não deve existir no dicionário. Porque nós não podemos simplesmente porque brigou de manhã ou porque aconteceu alguma coisa e já ir falando em divórcio. Para você ter uma ideia, 70% dos divórcios no Brasil é solicitado por mulheres. Só para você ter uma ideia, em Portugal, um divórcio pode ser feito pela internet em 2 horas, sem estar de corpo presente. Só para você ter uma ideia, um projeto piloto experimental no México, as pessoas podem casar em consignação. Ela casa, se ela não gostou, ela larga, ela parte para outro. E presta atenção, você que é evangélico, você que não é evangélico, compreenderá um dia que aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Você vai fotografar os outros ou eu?
está fotografando a minha mulher? Continuando então, veja só, você que é evangélico, Deus não vai livrar você do casamento, mas no casamento. Quando Deus permitiu que Daniel caísse na cova, ele poderia falar: não, Daniel, você é um cara muito legal, gosto de você, por que eu vou deixar você cair na cova com leões? Mas Deus permitiu, mas livrou Daniel não da cova, mas na cova. O mesmo caso de Jeremias. Jeremias foi colocado no poço, não foi jogado, colocado com cordas, e no poço não tinha água, tinha lama. Deus poderia poupá-lo de tudo isso, mas Deus livrou ele no poço. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesma coisa, quando entrou na fornalha e ainda não foi suficiente, quando mandaram esquentar a fornalha, quem esquentou mais ainda a fornalha morreu de tão quente que estava, e os três receberam o livramento. Deus poderia livrar os três do forno, da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Então Deus vai livrar você do casamento, não vai livrar você do casamento, mas no casamento. Eu creio nisso. Aplauda Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Ministrando essa palavra numa igreja, um homem me chamou no final do culto, que é comum, a pessoa fica sensibilizada com a pregação, e falou: olha, eu vou dizer uma coisa para você, você fala isso porque você não conhece a minha mulher. Aí eu, para brincar com ele, falei: você não conhece a minha também, mas se a sua estiver aí eu posso conhecer. Não, ela não está aqui não. Você conhece essa minha mulher? Eu estou orando para Deus levar essa jararaca o mais rápido possível. Você entendeu o que ele falou? Que levasse, que ela morresse. E ele falou sério. Eu vejo o seguinte, que certas pessoas, como esse homem, não têm habilitação. Quando eu falo isso, talvez você estranhe. Pensa bem, para você tirar carta, dirigir um carro, você não tem que ter uma carta de habilitação? Sim ou não? Se o guarda parar você, você tem a carta, ou mesmo se eu estiver conversando com você, eu deduzo que você está manobrando o carro, que você tem uma carta de habilitação. Engraçado que existe na vida escola para tudo. Escola para cachorro, escola para aprender outras línguas, escola para você atirar flecha, escola, e tudo que você imaginar tem escola. Mas nós não temos uma escola de educação conjugal, não existe uma escola de educação para o casamento, não existe uma escola de educação para o relacionamento. É isso que as igrejas pecam muito. Porque eu vejo que se esse homem fosse um homem habilitado, como é para dirigir, habilitado para ser casado, que ele não é habilitado, ele casou sem ser habilitado, ele jamais diria isso da esposa, ele jamais falaria isso da esposa. Como que a pessoa pode fazer uma oração contrária, dizer que não veja a hora que Deus leve a mulher dele, uma pessoa que ele levou no altar, uma pessoa que é mãe dos filhos dele, uma pessoa que muitas vezes cuida da roupa dele, da alimentação dele? Então é falta de uma educação, e nós não temos esse tipo de escola, infelizmente. Aí você fala: missionário, mas na Bíblia está escrito que o amor jamais acaba, na Bíblia está escrito que o amor tudo suporta. Sim, e isso é verdade. O amor jamais acaba, o amor tudo suporta, mas tem que haver relacionamento, tem que haver troca. Deus ama todo mundo, mas não tem relacionamento com todo mundo. Ele ama você porque você tem um bom relacionamento com Ele, você está aqui louvando, dizimando, ofertando, tudo parte do culto, demonstrando amor para esse Deus. Mas uma pessoa que acabou de ser presa agora por alguma razão, de algum delito que ele cometeu, e às vezes até grave, tirando a vida de uma pessoa, Deus não tem relacionamento com ele. Deus ama ele, mas não tem relacionamento com ele. Mas Deus tem relacionamento com você. Diga glória a Deus. Deus só tem relacionamento com aquele que faz troca com ele. Se você ler aí Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Deus, para demonstrar amor por nós, deu o filho dele que morreu na cruz do Calvário, porque se não tivesse feito isso, a gente estaria frito. Então Deus, para salvar a humanidade, cedeu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, para termos vida e vida em abundância. Agora, como que nós vamos retribuir
isso a Deus. De que forma nós temos feito isso? É a mesma coisa, irmão, o relacionamento. Se você analisar o que eu faço por você, no mínimo eu espero que você faça por mim. Se eu te trato com respeito, você tem que tratar eu com respeito também. Se eu cuido de você, você tem que cuidar de mim também. Mas, missionário, os opostos não se atraem? Sim, os opostos se atraem, mas as pessoas vivem se separando. Os opostos se atraem, as pessoas vivem se separando. E as pessoas trocam de casal como trocam de camisa. Isso dentro da igreja e fora da igreja. As pessoas vivem trocando de parceiro como troca de camisa e vivem pelado, sem camisa, sem roupa. Agora, nós precisamos o quê? Ler mais sobre o assunto. A gente lê sobre geografia, matemática, lê livros de romance e tantas coisas. Nós precisamos ler mais, nos informar mais sobre relacionamento. E em última instância, se eu ver que a coisa não está dando, você pediu aconselhamento para o pastor, mas as coisas não estão indo bem na sua casa, você pode fazer terapia conjugal. Ah, mas terapia de casais é uma coisa chata. Tá. Irmão, você tem que tentar de tudo para que não entre na sua vida a palavra chamada divórcio. Por isso que existe um pastor local para poder te orientar. Há literaturas com dicas e ferramentas para melhor o seu relacionamento ser melhor. Para você viver um relacionamento bom, você tem que buscar ajuda. Por quê, irmão? Porque quando você vai comprar, por exemplo, um aparelho, você compra um notebook. Se você abrir ele e prestar atenção, ele vem um manual dentro do notebook. E as lojas, por sinal, treinam pessoas através do fornecedor para te ensinar como que lida com o equipamento. Tanto é que se chegar em casa quebrar, eles têm que te dar um novo, porque eles têm a obrigação de te ensinar como lidar com o equipamento, como lidar com a geladeira, aspirador de pó. Todo equipamento é lei. Dentro da loja vendido tem que ter uma pessoa treinada para poder ensinar você a lidar. Fora isso, vem um manual. Eu comprei o liquidificador esses dias, paguei R$60, até fiquei com medo. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, abri para ver se tinha o motor do liquidificador, que é barato demais, mas dentro dele, ele funciona, tinha um manual. Vem um manual. Engraçado, quando você compra remédio, você fica em dúvida, será que é um comprimido em 8 horas ou é 8 comprimidos em 1 hora? O que eu faço tal? Você pega, lê a bula, vem a bula. Só que para relacionamento não tem manual. Você não conhece, o jovem não conhece uma moça e chega, e aí, mina? Legal, mina? Posso dar uma olhadinha no seu manual? A menina fornece o manual, ele nossa, você não respeita seus pais, não gosta de tomar banho. Nossa, quando assiste televisão, tira a caca do nariz e come. E eu não quero não, tosse o manual, tchau e benção. O homem também não vem com o manual. Já pensou? Se viesse, a menina pega, lê o manual, não respeita papai, chega tarde, vai para as baladas, gosta de jogar videogame, não ajuda a mãe em nada, é mal criado, fala palavrão. Você não se relacionaria com uma pessoa dessa. Não existe manual. Mas Tiago 1,5 nos ensina algo tremendo. Abre lá Tiago 1,5. 1,5. Abre lá. Obrigado, Deus. Eu já estou terminando, viu? A primeira parte. O Fernando daqui a pouco dá um ok, o rapaz lá também. Se a filmagem não ficar boa, a gente faz tudo de novo, mas é rapidinho. Os irmãos fiquem em paz, viu, meus irmãos? Os irmãos estão em paz ou não? Amém. Eu também. Abriram Tiago 1,5? Irmão, essa escritura está dizendo que se lhe faltar sabedoria com relação ao seu relacionamento e todos os outros assuntos, você pode pedir para o Papa. É o que está escrito aí. Faltou sabedoria? Você telefona para o Papa. Aliás, manda uma mensagem pelo Facebook para ele, que ele tem Facebook agora, e aí ele te dá a palavra de sabedoria. Sim ou não? Não, porque ele também precisa, e muito nos dias de hoje. Você está entendendo ou não? Faltou sabedoria? Você peça a Deus, porque não é a sabedoria humana que vai ajudar você a ter o seu casamento, seu relacionamento, momentos felizes. Você precisa da sabedoria de Deus. Por que eu falo isso? Porque eu recebi uma quantidade muito grande de e-mails o ano que passou, de relacionamentos abalados, de pessoas que tiveram seus relacionamentos desestruturados. Eu vou ler aqui alguns e-mails, só os tópicos para você ver. Pessoas que me escreveram assim: meu marido perdeu interesse em mim, minha esposa cobra demais, me cobra demais,
Meu marido é agressivo. Como faço para recomeçar? Como faço para vencer a timidez? Como faço para apimentar meu casamento? Eu não suporto a minha sogra. Isso aqui é uma coisa triste, viu, irmão? A quantidade de e-mail em relação a isso é muito grande. Eu não entendo como uma pessoa pode ser evangélica e fazer esse tipo de citação no e-mail, ter coragem de fazer isso. Eu não tenho problema com a minha sogra. Não tenho problema nenhum com ela, irmão. Quando foi que sua mãe morreu, Ruth? Não tem problemas. E-mails de pessoas, eu amava a minha sogra. E-mails de pessoas que falam sobre ciúmes, sexo terminou, missionário, sexo terminou. Esse e-mail eu me lembro de um senhor que me escreveu, de 80 anos. Porque o sexo terminou. Meu marido é envolvido com site de relacionamento, missionário, fica falando com outras pessoas, isso é seríssimo. Meu marido é influenciado pelos amigos. Meu marido só fala de trabalho e de futebol. Minha esposa não me valoriza. Eu acho que isso falta a sabedoria de Deus, irmão. Por quê, irmão? Presta atenção. Quando você usa seu espírito e sua inteligência, aí Deus fala com você. Se eu sou filho de um banqueiro, meu pai é falecido, mas se meu pai fosse dono, digamos, do Bradesco, eu chegasse, pai, e aí, filho, eu estou necessitado aí de uma coisa. Não, pode falar, filho, dono do Bradesco. Um exemplo, só um exemplo aqui, né? O que é, filho? Estou precisando de R$100. Ele ia rir na minha cara, irmão. Ele ia falar, você está brincando comigo? Está precisando de R$100. Que isso? Isso não é problema para mim. Você acha que o seu problema é problema para Deus, irmão? Deus está acima do seu problema. Se você buscar sabedoria nele, ele vai dar com certeza uma direção melhor para você conduzir essas questões que te assolem. Eu vejo aqui, o meu marido perdeu interesse em mim. O que faz um homem perder interesse na mulher? Fico pensando. Mas aí eu fico visualizando, irmão. Tem mulher que não tem sabedoria. Não tem sabedoria nem ao dormir. Quando vai dormir, coloca aquelas camisas de time de futebol, ou de propaganda de sabão em pó, com rasgo debaixo da camisa, com pelo saindo. Tem que mulher não depila, parece um macaco. E depois fala, não sei, porque meu marido não interessa por mim. Quem vai interessar por uma mulher assim, cheia de pelo e com camisa? Tem que colocar um baby dollzinho, ou uma coisinha suave, agradável, não é verdade ou não? Alguma coisa que desperta interesse no outro. Outra coisa também, a pessoa quando namora liga todo dia para outra, e telefona dia e noite, alô querido, alô meu amor, como tá? Aí a pessoa fala, mas você acabou de ligar agora. Não, porque eu te amo muito. Sim, mas não fica ligando, você está ligando no trabalho toda hora. Ah, querida, fala comigo, eu gosto de ouvir sua voz. Isso durante o namoro é uma prática, é todo dia. 2 horas no telefone, fofinho, lindinha, desliga você. Não vou desligar não. Tá, no 3 então, hein? 1, 2, 3. Alô, você tá aí? Amorzinho. Depois que casa não liga. Lógico, não é tonto. Se liga, a mulher fala, que bom que você ligou, está faltando óleo, arroz e não tem gás também. Quantos casamentos foram dissolvidos porque houve uma perda de interesse, mas o outro não investiu numa roupa para dormir, alguma coisa que despertasse o interesse no outro, como a gente fazia quando namorava. Outra coisa, cobrança. Quantos casais se separaram porque um cobra mais do que o outro? Não, porque você isso, e geralmente a mulher, né? O homem é mais quieto, ele fica só na dele, né? Mas não deixa de fazer suas cobranças. A mulher fica, não, porque você tinha que pendurar o quadro, e você não ajudou a lavar a cozinha, e você não lava os pratos, você não ajuda a passar pano na casa, e você não ajuda a levar as crianças na escola, porque você não ajuda em nada, e ele só fica quieto. E a mulher reclamando, cobrando. Aí a mulher fala, você não vai falar nada não? Vou, você está gorda. Que é outro tipo de cobrança também.
você está gorda, porque não sei o quê, porque você não parece com fulano, fulano está em forma. Sem falar nas pessoas que agridem a outra com palavras. Eu não acredito, a pessoa namora, tem um tempo de namoro, um tempo para poder ver se é aquela pessoa que ela realmente quer casar. Se não é, e se ela tem a certeza que não vai poder fazer a pessoa feliz, por que não fica solteiro? Por que atrapalha a vida da pessoa, tirando ela da casa da mamãe e do papai, onde ela tem feijão, tem arroz, submetendo a mulher muitas vezes comer 2 misturas por dia, gema e clara. Tira ela de um conforto, ela tem de tudo na casa da mãe dela, e depois leva para dentro de casa e fica agredindo a mulher. Sua burra, sua anta, fica falando de tudo quanto é bicho durante o dia, mas à noite a coisa aperta, porque ele precisa de um carinho, e o homem necessita dessa parte, muitas vezes mais que a mulher. Aí ele muda o nome do bicho, né? De dia chama a mulher de anta, de burra, mas chega à noite, vem minha pombinha, vem, vem com o seu pombinho, venha chegando, vem. É um absurdo isso, irmão. Agressividade, ofender a mulher, ofender o marido. Irmão, presta atenção, irmão. Você acha, irmão, que você seria capaz, no elevador, cheio de pessoas, tá lá cheio de gente, todo mundo, você indo para o serviço, todo elegante, raciocina comigo, você soltaria no elevador um pum, irmão? Desculpa aí, vocês desculpem, que eu estou meio complicado. Ou foi outro, desculpa, hein? Ninguém faria isso, concorda comigo ou não? Eu acho que no relacionamento, quando nós agredimos o outro, nós soltamos, são pum cerebral. São coisas que a gente tem que pensar, que poderia falar ou fazer, num lugar em particular, em que ninguém ouvisse. Ninguém é obrigado a aceitar, a cheirar o seu pum. Ninguém quer saber disso. E você chega para a mulher, solta uns pum cerebral. Você não faz nada. A mulher cuidando do filho o dia inteiro. São pum cerebral. Pô, a pessoa não poderia engolir as palavras, pensar antes de falar. Eu vejo pela minha esposa. Nós temos um bom relacionamento, mas eu sei o quanto é difícil algumas áreas da vida, ela me suportar em algumas áreas. Por eu ter uma certa idade, eu trago algumas coisas assim que eu ainda não mudei. Por exemplo, eu gosto muito de sexo. E quando eu casei com ela, eu tinha sexo todo dia. E ela, lógico, pela compreensão, sabe que a gente atinge uma idade e vai diminuindo a frequência. Não tanto pela minha idade, hoje eu faço sexo de quarta e sábado. Eu tenho 60 anos, mas faço de quarta e sábado. Por que duvidou disso? Quarta-feira de cinza e sábado de aleluia. Então, teve um dia, irmão, que eu pensei assim, eu vou dar uns abraços na minha esposa à noite. Quem que não gosta de um abraço, principalmente na pessoa que ama? Eu vou abraçar minha esposa. É só ela que eu gosto de abraçar e é só nela que eu penso. Então, eu vou dar um abraço nela. De repente, nós estamos jantando, irmão. Aí eu estou comendo bife, irmão. O bife está doce, irmão. E eu falei, caramba, o que tem nesse bife? E eu percebi que em vez dela pôr sal, ela pôs açúcar no bife. Se eu falo com ela, esse bife está doce, não sei o que lá, ela vai falar, olha, essa noite você vai dormir de novo no sofá. Você não me enche as paciências, não. Eu ia perder. O que eu fiz? Eu fui deixando o bife descer de goela abaixo, porque eu queria alguma coisa à noite. Então, se eu quero alguma coisa, eu tenho que agradá-la. E eu aguentei o bife e fui comer. Daqui a pouco ela falou, tem algum problema com esse bife aí? Eu falei, não, que isso? É o melhor bife do mundo, pelo amor de Deus. Ela pegou e falou assim, deixa eu ver isso aí. Ela cortou e comeu. Ela falou, esse bife está doce. Você compra essas coisas aí que eu não sei se é sal, açúcar, tudo igual, porque eram 2 potes iguais, e a gente vai adivinhar o que é. Daqui que eu resolvo isso. E eu olhei assim, o apartamento é pequeno, o que ela fez? Ela foi na cozinha, irmão. Ela lavou o bife, ela passou sal no bife, pôs no prato e falou, agora vai ficar bom. Irmão, eu devia ter ficado quieto. Mas se eu arrumo uma encrenca com ela, quem sai perdendo é eu. Você está entendendo ou não? Amém, igreja? Outra coisa que nós percebemos é que tem alguns médicos em nosso país chamado Brasil,
tem alguns médicos em nosso país chamado Brasil que andam aconselhando casais para apimentar seu casamento, usar filme pornográfico. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, se não pouco o suficiente. Veja só, nós somos evangélicos, nós temos que entender que Deus fez o homem e a mulher pacote completo. Se Deus quisesse fazer alguma coisa intermediária, Ele faria o homem, a mulher e alguns brinquedinhos à parte. Ele não fez isso. Quando essas pessoas que se diz ser inteligente e que se diz ser sábia, aconselhando muitas vezes até o evangélico, para ter um casamento apimentado, acrescentar filme pornográfico, isso não procede de Deus, isso não é bíblico. Para que você tenha estímulo na sua relação, você tem que estudar o seu parceiro, você tem que ver o que atrai a pessoa que você está, a pessoa amada, porque sexo ele começa no cérebro, e ele começa, não é na hora que a pessoa quer ter sexo, começa de manhã, você servindo café, falando bom dia, abrindo a porta do carro, ligando durante o dia, oi querida, você está bem? Tô. Olha, hoje eu te pego, hein? Você quer que eu compre alguma coisa para você, né? Aí, você quer que eu compre um perfume? Aí ela fala, traz um Chanel número 5. Aí você, olha, está caindo a ligação. Eu não estou ouvindo bem, alô? Aí você leva um alfazema mesmo. Mas acontece que você tem que começar logo de manhã, estudando um ou outro, para que o relacionamento melhore. Amém ou não? Diga glória a Deus. Abra Salmo 119, fazendo um favor. Salmo 119. Então não se esqueça, sabedoria de Deus é o que nós precisamos para manter um bom relacionamento. Nós costumamos usar a emoção e não a inteligência. Costumamos usar a emoção e não a inteligência. O que nós fazemos? Atacamos um outro em discussão que parece uma luta, parece um ringue. Nós temos que aprender a atacar o problema. Porque de tempo em tempo o casal tem crise. Isso é uma coisa normal. De tempo em tempo vai haver crise e o casal vai se transformando. Conflitos sempre existirão, porque são duas pessoas vivas, mas você tem que entender que sempre existirá também amadurecimento, crescimento e até mudança de prioridades. Eu não sei qual é a prioridade para o seu relacionamento ser feliz esse ano, mas saiba, coloca como objetivo esse ano de melhorar essa área e investir mais na sua família. Mas missionário, eu tenho um monte de problema. Não tem importância, a Bíblia diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. O seu problema e o meu problema não é problema para Deus. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar em Deus. Se você vê uma terra e toda a terra é boa, mesmo que ninguém plante nada nela, mesmo que não nasça grama, nasce mato. Você passa na terra e fala, de quem que é esse terreno aqui? Diz que é de um homem aqui do lado, aquele mato. Então, veja só, se você adubar aquela terra, você vai ter grandes colheitas. O seu casamento é a mesma coisa. O seu casamento é uma terra boa. Se você não fizer absolutamente nada por ele, vai ficar do jeito que está. Mas se você adubar, se você levar a sua esposa para passear, levar no teatro, dar uma certa atenção, voltar do trabalho, não trazer trabalho para casa. Tem homem que fica jogando videogame, eu não entendo isso. Um baita moeirão dentro de casa e o cara parece um retardado. Depois, pastor, a minha esposa não beija. Quem vai beijar um retardado desse jeito? Vire cuidar da esposa, falar, querida, vamos dar uma volta, vamos no shopping, está passando um filme bom. Então eu quero dizer para você que o seu casamento é como se fosse duas batatas. O casal é duas batatas. Quando você une as duas batatas, a massa, você faz uma coisa chamada purê. Mas para dar liga nesse purê, você coloca o quê? Leite. E esse leite é Deus. Quando há Deus no relacionamento, quando Deus faz parte desse negócio, você consegue ver a glória de Deus durante o seu relacionamento. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por que eu quis ler esse versículo? Eu já estou terminando. Porque, irmão, a quantidade de e-mail, e eu sou muito carinhoso com os e-mails que recebo, eu respondo todos eles.
Todos eles, porque eu não sei a situação da pessoa. Eu sei que muitas vezes a pessoa está me escrevendo e que o nome da pessoa não é aquele que ela está escrevendo. Mas eu não tenho que me preocupar com essas mentiras, o que a pessoa está falando, mas o problema existe. E eu tento ajudar, dizendo para a pessoa: olha, querida, olha, querido, eu já passei por isso também. Porque as pessoas olham para o pregador, acham que pregador não tem problema. Você está olhando aqui para a minha aparência, você fala: olha que bonito, tá? Mas se você for inteligente, vai notar que é a mesma roupa que eu preguei desde a primeira vez que eu preguei aqui. Há 15 anos eu uso a mesma roupa. Você está olhando, está bonitinho, porque eu lavei, tá bonitinho, lavei. O cheiro está gostoso, porque eu joguei perfume. Porque se você fosse cheirar quando eu preguei de manhã, você caía na unção no chão, morria. Você está olhando, a aparência é bonita, mas você não sabe se eu estou de cueca. Eu posso não estar de cueca. Você está olhando a meia, é uma gracinha, mas ela pode estar furada. Então o que eu recebo? Os e-mails, leio e não consigo ver o brilho de Cristo. É isso que me deixa triste. Não consigo ver o perfume de Cristo quando as pessoas se apresentam que é evangélica e está em adultério, que é evangélica e tem ciúmes demais do marido. Outro dia eu vi uma mulher falando de ciúmes, mas uma coisa: minha irmã, eu não compreendo o que você está falando. Eu não tenho ciúmes da minha esposa, irmã, porque eu coloquei um rastreador no celular dela. Eu não tenho ciúmes dela. E aí eu vejo gente que vasculha os e-mails, que procura e cheira a roupa e abre a calça do marido para ver se na carteira tem alguma coisa. Isso é doentio. Nós estamos vendo, mas não estamos enxergando. Nós precisamos sinalizar mais Cristo Jesus em nossa vida. Se há uma escuridão no nosso lar, se há uma escuridão no nosso relacionamento, Cristo precisa entrar nesse negócio, precisa brilhar a nossa vida, porque só Jesus Cristo pode trazer luz para nós, e só Jesus Cristo pode trazer luz e brilho para um relacionamento inteligente, relacionamento com amor, relacionamento cheio de sexo, relacionamento cheio de paixão. Isso passa e isso acaba também, eu posso afirmar para você. Mas relacionamento inteligente é o que perdura. Inteligente é quando você vê que vai haver uma discussão, fica quieto, evite uma discussão, seja gentil. Custa às vezes lavar o prato para a mulher. Lá em casa, quem manda, eu sei que é deselegante falar isso depois de tudo que eu preguei, quem manda lá em casa sou eu, e minha esposa sabe que quem manda sou eu, que eu sou o chefe da casa e ela tem que me respeitar. Isso eu faço questão, porque senão o casamento não vai durar. Tem que ser assim. Ela fala para mim: vai lavar a louça. Eu falo: já vou! E eu vou na hora, entendeu ou não? Comigo é assim, na hora, no grito, e eu vou na hora, entendeu? Passa pano no banheiro, tô indo, e vou lá, tal. Abre a tua Bíblia, por gentileza, novamente, em Tiago 1,5. Tiago 1,5, estou terminando. Deus não vai livrar você do casamento, você que é crente, conhecedor da palavra, mas sim no casamento. Você que me ouve por esse vídeo, você que me assiste o vídeo, você que está em casa vendo o vídeo, provavelmente você não é uma pessoa evangélica, você vai em algum lugar, alguma religião, alguma seita, não tem problema, eu já frequentei vários lugares também, né? Já acendi vela, já adorei imagem, é um direito de cada um, né? Agora, eu tentei 4 vezes suicídio, eu era tão incompetente que nem me matar conseguia. Então, um dia, minha mamãe, que faleceu agora 7 de setembro, ela pegou o veneno da minha mão e falou: filho, por que você vai fazer isso? Eu falei: mãe, eu não quero mais saber, eu quero tirar minha vida. Não, filho, não pode fazer isso, filho. Viu, você tem que ir lá na igreja dos crentes. Falei: mas mãe, você tinha me levado num outro lugar, e nesse lugar eu estou até hoje, faz 15 anos, agora você quer que eu vou para a igreja de crente? Eu não gostava de crente, agora eu gosto, tá? Então eu não gostava de crente. Ela: não, você precisa ir para a igreja dos crentes e tal. E minha mãe me ensinou que minha vida podia mudar, presta atenção, minha vida podia mudar, se eu mudasse de Deus. Olha só, minha mãe não sabia ler nem escrever. Ela disse: o que você precisa fazer é mudar de Deus, com as palavras dela. Eu falei: mas como assim, mãe? O lugar que você está indo está errado, você tem que ir lá nos crentes, eles pulam, dão glória a Deus, eles cantam. Ah, mãe, eu não quero saber desse negócio de crente, não. E eu acabei indo a convite dela, e ela me mostrou que o que eu precisava na vida é mudar de Deus. E talvez você está assistindo pela internet, ou
por qualquer motivo vai adquirir esse vídeo e não é cristão. Tem rido pela pregação e pela maneira da gente falar, mas essa mensagem, nós estamos dirigindo a mensagem para as pessoas que estão nessa igreja aqui evangélica. Mas se você estiver em casa e não é evangélico, você pode fazer uma experiência. Tenta trocar de Deus por um tempo. Eu fiz isso de uma forma experimental para ver no que dava. Aqui no sítio do Carroção em Tatuí, eu aceitei a Jesus. Até foi uma experiência que eu já contei para vocês. Foi uma experiência assim muito interessante. 47 pessoas aceitaram a Jesus no sítio do Carroção, aqui em Tatuí, quando eu fui levado por uma igreja evangélica de Pinheiros, foi onde eu aceitei a Jesus. Então eu estava lá tal, e o pastor pegou os 47, foram orar pelos 47. Eu achei que ele fosse orar pela tropa toda que aceitou Jesus, porque ele falou, quem quer aceitar Jesus? Dá um passo à frente. Eu dei 2 por garantia. Aí eu estava lá, não sabia o que acontecia, o povo lendo Bíblia, eu não entendia, deram uma Bíblia para mim, mas eu não entendia nada daquele negócio lá, e olhando, até hoje acho que eu não entendo direito, porque quanta coisa a gente tem que aprender, né? E aí o pastor orou pelas pessoas com calma, com a mão na cabeça, com educação. Olha, eu oro em nome de Jesus, pela sua nova vida, tal. E ele demorou para chegar em mim. Eu estava ajoelhado no chão, meu joelho doía. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de tão errado, né? Será que aconteceu alguma coisa? Quando ele veio, ele não teve essa tolerância de pôr a mão com calma na minha cabeça. Ele afundou minha cabeça no chão. E doía, sabe, irmão? Eu falei, pô. Aí eu fiz amizade com um rapaz chamado Júnior. Eu falei, ô Júnior, pô, coisa estranha, né? Pô, o cara tá. Não, fica quieto, né? Mas tá doendo. Não, é Jesus operando. Eu falei, sim, mas sem anestesia, porque doía aqui assim, ó. E foi uma experiência tremenda. Depois que eu mudei de Deus, verdadeiramente minha vida mudou. Eu já adorei tudo quanto é Deus que você possa imaginar. Deus foi tão maravilhoso que me permitiu, antes de morrer, conhecê-lo pessoalmente. Veja, eu tenho uma experiência pessoal com Deus. Hoje eu ando nos caminhos do Senhor, e com as ministrações que nós levamos para baixo e para cima, quantas vidas, mais de 9.750 vidas aceitaram a Jesus através desse ministério. E o ministério, se você olhar, é eu, a minha esposa e minha filha. Você fala, mas sua esposa anda com você? Não, mas por trás você tem que entender que tem que ter uma pessoa bancando financeiramente. Então a minha esposa, eu deixo ela pagar as contas, tudo, porque é uma pessoa assim, que trabalha dia e noite e tal, e eu não quero interferir nas finanças dela. Graças a Deus, louvado seja Deus. Aqui tem jovens aqui ou não? Amém. Inteligentes, sadio, com energia. Fica de pé os jovens e os solteiros, para mim conhecer se tem aqui gente encalhado também, tudo quanto é jeito. Ah, tem bastante. Ah, tem. Não tem muito não. Tem bastante. O senhor também é solteiro? É? Deus vai prover, viu? Não sei quando, mas vai, tá? Vai dar tudo certo. Tem bastante, tem mais de 32. Tá, mais ou menos isso. Senta que eu tenho uma mensagem específica para você. Você que é jovem ou que não é casado, presta atenção. Eu quero que você entenda que nós temos recebido e-mails de pessoas que estão apavoradas porque não conseguem o amor da sua vida. E quando eles se apavoram, ou elas se apavoram, cometem atos que não agradam a Deus e acabam fazendo coisas que o mundo faz. O que eu observo são pessoas que simplesmente começam a trazer práticas do mundo para a sua vida. Nós sabemos que o homem e a mulher são 2 seres completos. Se você olhar para o homem, você vai ver, dividindo em duas partes principais, você vai ver o coração dele e o órgão genital, que você pode chamar de pingolim. Quando você olha para a mulher, você vê o coração da mulher e você vê a parte do sexo da mulher, que você pode chamar de portinha da alegria. Então, eu sei que tudo isso é engraçado, mas presta atenção. A Bíblia diz que se te faltar sabedoria, você peça a Deus. Eu tenho recebido os e-mails e tenho ficado assustado com certos comportamentos de pessoas que têm conhecimento da palavra escrita de Deus.
Então essa mensagem vai servir para você que está aqui, que é jovem, você que não é casado, para você que está ouvindo pela internet, você que assiste o vídeo, porque isso é uma regra que serve para todos. A mulher, por sua natureza, a tendência dela é conquistar o coração do homem, que ela quer exclusividade, ela quer só esse homem para ela, ela quer que ele seja o amor da vida dela para o resto da vida. Já a mulher acha que o homem quer conquistar ela e que quer ter ela como companheira. Olha, eu estou achando que o meu namorado que eu conheci, ele me quer como uma companheira, ele quer ter uma pessoa assim para andar junto. Se ele quisesse uma pessoa companheira, uma pessoa para andar junto, ele compraria um cachorro. Você está entendendo ou não? Ele quer mesmo é sexo, irmão. Presta atenção em nome de Jesus. Só que isso não é errado, ele pensar em querer sexo. Só que nós evangélicos que conhecemos a palavra escrita de Deus, sabemos que relacionamento é compromisso. E que a forma de ter o sexo tem que começar pelo coração, não pela portinha da alegria. Os rapazes o que fazem? Eles estão, eu não sei, matando cachorro a grito, não sei se esse é o termo certo. Eles querem entrar de qualquer forma na vida da pessoa, mas pela portinha da alegria. E ele vai chegando, vai tacando os dois pés, e você tem que se valorizar, mulher. Chegar e falar, não, peraí, você vai aonde? Não, eu quero a portinha da alegria. Primeiro você tem que entrar no meu coração. Você tem que entrar aqui, para depois chegar lá. E a hora que você sair de lá, você tem que passar de novo aqui. É um círculo. Agora o que acontece? Infelizmente, a gente vê comportamento de jovens dentro da igreja, que faz igualzinho ao mundo, faz sexo, lava e depois já está pronto no dia seguinte para usar de novo. Nós, presta bem atenção, irmão, nós precisamos mudar um pouco isso, hein? As igrejas têm que criar dentro das igrejas escolas educando as pessoas nesse sentido, mostrar para os jovens que o sexo não é fundamental antes do casamento. Depois do casamento, sim, dia e noite, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é jeito também não, que eu fui tentar seguir alguns conselhos de filme, essas coisas, e põe o pé na geladeira e não sei o que, arrumei uma lordose e um problema na coluna. O que eu quero dizer para você é que essas coisas devem acontecer depois do casamento. Missionário, o que eu faço antes do casamento? Você estuda a pessoa, conquista o coração da pessoa, e você que é mulher, segura a chave, não dá a chave facilmente, tranca. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Se você vê que o rapaz não tem interesse em estudar, não tem interesse em trabalhar, é um vagal da vida, eu te pergunto, por que você vai dar a chavinha da porta da alegria para ele? Para ele entrar para o caminho mais fácil? Ele entra pelo caminho mais fácil, ele nunca vai querer conquistar o seu coração. Aí você diz assim, nós vamos comer o quê? Você se vira. Você sai para trabalhar, eu fico aqui em casa, eu cuido das crianças, sabe, aí começa a inverter tudo, porque ele entrou pelo caminho mais fácil, ele tem que entrar pelo caminho mais difícil, pelo coração. E você que é casado aqui, se quer conquistar a tua mulher e entrar na portinha da alegria dela, não é chegar do serviço e falar, opa, arranca a roupa que lá vou eu, não. Você tem que conquistar durante o dia todo, você tem que fazer merecer para que ela dê essa chave para você. Você está namorando e de repente você está em pecado, porque isso é pecado, tendo relação antes do casamento. Pense uma coisa, enquanto você está tendo relação antes do casamento, você poderia estar lendo um bom livro, podia estar fazendo um curso de línguas, podia estar entrando numa faculdade, e não priorizar essas coisas, porque essas coisas naturalmente vão acontecendo. Deus não vai deixar aqui ninguém sozinho. Você está entendendo ou não? Quem aqui, por exemplo, está procurando alguém para a sua vida e não quer ficar sozinho? Levante a mão aqui para mim ver. Mas agora, não, pode abaixar. Tem umas pessoas que eu acho que não vai dar certo. Mas, procura também cortar o cabelo, fazer plástica. Então, é a sabedoria que leva uma pessoa a ter um relacionamento inteligente. Brincadeiras à parte. Mas vocês que são só, eu profetizo que Deus, esse ano, vai providenciar alguém responsável, companheiro, gente. Porque tem gente que tem cara de gente e não é gente. Você está entendendo ou não? Gente que te respeita, que te incentive a ter sucesso na vida. Tem gente que quer exclusividade, quer ter a mulher, mas na verdade ele não precisava de uma mulher, ele precisava de uma empregada doméstica. Ele proíbe a mulher de estudar,
proíbe a mulher de ter crescimento profissional. Eu, por exemplo, amo ver minha mulher se destacar profissionalmente. Eu acho bacana ela pagar as contas em casa. Então, brincadeira.